Olá, maltinha, tudo bem, sapientes? Estamos aqui para mais um React. Hoje vamos falar de um tema que já falamos várias vezes nos nossos podcasts e nas nossas lives, que é sobre literacia financeira. Porquê? Porque nós atualmente temos uma novidade, não é, Luís? É verdade, temos uma novidade que acho que já falámos sobre isto, sobre a questão de se deveria existir ou não na escola a disciplina de literacia financeira, porque obviamente é uma coisa que lidamos a nossa vida toda É, hã? e que é extremamente importante. E Marco, temos novidades, não é? Temos novidades sobre isto. Aí está a novidade. 7 escolas no nosso país. Eu até me admiro isto ser um piloto de 7 escolas, não é? Tipicamente nós estamos habituados a fazer tudo Big Bang, não é? Por isso essa parte eu acho que é positiva. Mas 7 escolas vão testar nova disciplina obrigatória no secundário, que é a literacias. Portanto, imagino que sejam várias literacias, mas Sim, nomeadamente uma delas é a literacia financeira, diz assim, sim, literacia financeira, política, democrática e de análise de dados. isso, Incrível, incrível, isso. Luís. É assim, qualquer pessoa acha positivo que nós tenhamos melhor e mais literacia financeira, política, democrática e de análise de dados, certo? Uhum. Acho um bocado difícil nós definirmos o que é uma boa literacia democrática. Não sei se estão a falar do funcionamento das instituições ou algo assim do género, ou se estão a falar de determinar e definir o que é o correto funcionamento democrático ou não, ou o que é permitido ou não numa democracia, mas já vamos entrar nesses detalhes. Mas acho que seria difícil alguém argumentar que nós termos mais literacia financeira, política, democrática e de análise de dados é uma coisa negativa. Mas qual é a tua opinião sobre ser o Estado a dá-la? Pois, esse é o ponto. É que, por um lado, eu acho que é muito importante ter alguém ou ter, enfim, algum tipo de mentoria ou, enfim, os pais, enfim. O ideal seria os pais, na minha opinião, falarem sobre esses temas, estarem informados e falarem sobre esse tipo de temas. Mas não sou contra também insistir nas escolas. O problema é que a maior parte das escolas são públicas e as escolas sendo públicas existe um currículo que é determinado e vai-se dizer as coisas consoante o que o currículo disser, basicamente, ou eu sei que na escola pública os professores têm algum tipo de liberdade porque não existe controle, e portanto não existe controle, os professores têm liberdade para basicamente dizerem, fazer o que quiserem. Ou seja, têm determinados pontos que têm de tocar, mas depois quem dão as aulas, a forma como a dão, enfim. Um, mas o meu ponto é que a maior parte, pelo menos, não sei qual foi a tua experiência, Marco, mas a minha foi na escola pública, porque estive sempre na escola pública, foi que a maior parte dos professores eram claramente de esquerda. Pronto. Sim, sim. Não senti que. Era tão óbvio que quando encontravas um de direita, toda a gente odiava aquele professor, não é? Exato, Ele exato. era basicamente renegado pelos próprios colegas. Exato, exato. Eu É, só o me apercebo normal disso é hoje, ser. só me apercebo disso hoje. Eu hoje penso É, para trás, porque é que aquele professor era odiado? Porque ele tinha ideias de direita, ele tinha ideias de liberdade, ele tinha ideias de maior autonomia por parte das escolas, ele pensava um exato. bocadinho diferente da norma. Então toda a gente, tipo, os punha de parte. Eu tive um ou dois exemplos ao longo da minha carreira académica, vamos dizer. Sim. Sim, o normal é ser de esquerda, basicamente, não é? O normal é o standard é a esquerda. Pronto. Isso. E qual é que é o meu problema em relação a isso? É que se vão ensinar literacia financeira, política, etc, 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 mas neste caso eles juntaram aqui, por muita coincidência, uh, uma coincidência feliz, digamos assim, literacia financeira e política, logo a seguir, Ah, e eu acho que é por alguma razão. É porque vão ensinar socialismo. É isso que eu acho que vai sim, acontecer, é a minha maneira de ver. claro. Podem ter outro tipo de opinião, mas a minha, só para terminar o meu ponto, é muito simples. Os seres humanos têm um viés. Todos nós temos um viés. O meu viés e o teu, Marco, é claramente libertário, de direita, etc. Pronto, temos um viés, uma maneira de ver o mundo. E a malta, quando vem ver o Zuga, ou por exemplo, olha, já agora aproveito e meto aqui o banner, vai ao Portugal de Soberano e vê um artigo meu, ou teu, ou de outra pessoa, que temos lá vários artigos, aproveitem, ou uma notícia, uma coisa qualquer, sabe que vai ser com viés de direita, até porque nós temos lá claramente a dizer que somos um meio de direita, porque somos, claramente somos de direita, pronto. E tem aquele viés. E eu acho que é preferível desta forma do que fingir que somos independentes e tudo mais e depois estamos ali Isso. com o nosso viés. Não, somos claramente de direita. O problema é que nas escolas isso não vai ser dito dessa forma. Ou seja, não vai ser uma coisa de, olha, eu sou socialista,
logo eu acho que as coisas são desta forma. Ou seja, vai ser ensinado o socialismo como o correto. Ou seja, achas que tipo de política ou teoria monetária, vamos dizer assim, é que vai ser ensinada? É óbvio Claro. qual é que vai ser. Claro, É exatamente. óbvio, não é? Tu já tens a prova de que isso vai acontecer hoje nas escolas de economia. A minha Já irmã tirou acontece. economia e eu estou sempre a gozar com ela porque ela não percebe nada de economia. E não é. Pá, é o que é, é o que é. Tu tens a prova na Mariana Mortágua, né? Ela tem um doutoramento. É Não verdade, é Ela tem um doutorada, doutoramento. exatamente. A escola pelo qual ela tirou o doutoramento pode nem ser a mais conceituada, whatever, mas nós basicamente temos uma prova de que quanto mais tempo tu passas no aparato académico tradicional do sistema, mais idiota tu ficas, mais ignorante tu te tornas, porque mais ludibriado tu ficas com aquilo que são as narrativas que estão ali a ser passadas. Então nós já temos a prova de que isso funciona assim hoje. E a minha pergunta que eu deixo é, tu preferias não saber alguma coisa, não é? Porque essa, eu acho que é uma comparação justa, assumir que Não basicamente sabes. tu permanecerias na ignorância relativamente à literacia financeira, o que não é verdade, porque tu hoje em dia tens várias formas centralizadas de perceber sobre literacia financeira. Tu preferias não aprender uma coisa ou aprender uma coisa errado? Estás a perceber? Tu preferias não saber se a Terra é redonda ou plana ou ensinarem-te que era plana? O que é que preferias? É um bom ponto, não é? O que é É que um tu bom preferias? ponto. E eu acho que é um bocadinho isso que vai acontecer, é esse o canândromo que vai acontecer. Eu acho ridículo nós hoje em dia esperarmos que o Estado vai ensinar ao indivíduo tornar-se mais independente do Estado. Pá, eu acho que isso é viver na inocência, é ser um completo inocente, tipo uma pequena ovelha que acredita que votar em lobos como bom pastor vai resolver os problemas, não é? É completamente ridículo. E eu acho que nós deveríamos nos questionar relativamente a isso e ficar bastante atentos. Eu mal posso esperar para sair os conteúdos e para eu perceber como é que as coisas são abordadas lá, Sim. principalmente quando eles falam sobre literacia financeira no que diz respeito ao nosso atual sistema Fiat. As pessoas não são incentivadas a questionar, nem em economia, quanto mais nesta disciplina. Portanto, esquece qualquer tipo de literacia financeira no sentido de maior independência por tua parte, vai ser literacia financeira mais no aspecto tradicional de, olha, isto aqui são certificados da Forro, é um sistema muito seguro, é tão seguro, sabes porque é que é seguro? Porque tu metes lá dinheiro, emprestas ao Estado e ele promete que te paga, nem que para isso tenha que te taxar até à morte, mas ele promete que te O paga. Estado não falha. É isso. O Estado não falha, o Estado não falha. Porquê? Porque tu é que vais ser lixado, não é? Então vai ser assim uma literacia financeira muito fraca. E vai ser uma literacia financeira relativamente sistematizada no ambiente que já existe em Portugal. Porque os próprios professores, eu não sei quem é que vai ensinar este tipo de coisas. É isso, Não pode ser Marco. É professores isso. do público ensinar literacia financeira, pá, não faz Vão ser os sentido. socialistas. Esse é o meu ponto. Ou seja, Pois, pá, vão não ser faz socialistas a ensinar literacia financeira e política e na sua esmagadora maioria vão ser socialistas, logo isso. vão ensinar literacia socialista. Pronto, é o que vão ensinar. Pronto. E isso é negativo. Obviamente que é negativo, não é? Obviamente para o futuro da nação, não é? Porque imagina, eu não sei, por acaso não vi na notícia a partir de que ano é que é. Mas seja o que for, mesmo que tenhas 13, 14, 15 anos, começas a levar com ideias... Arranca no próximo ano, é o que diz aqui. Sim, mas eu estou a dizer a idade que tens quando começas a ter esse tipo de disciplinas. Não diz. Não diz. Não vi na notícia, não. Pronto, mas vamos imaginar, mesmo que seja aos 15 anos, no 10º ano, mesmo que fosse no 10º ano, irias começar a tua vida adulta a levar com ideias coletivistas, não é? Que não funcionam basicamente em lado nenhum no mundo, não é? E portanto, e que nunca vão funcionar, pronto. Mas pronto, quando vais votar em quem? Estás a levar todos os dias com aquilo, depois vais votar em quem, não é? Depois de votares naquelas pessoas, o que é que vai acontecer? Pronto, é um ciclo. E vai ser pior, não é? Porque alguém que venha com uma ideia diferente daquilo que constitui, por exemplo, literacia financeira, relativamente ao nosso sistema atual Fiat, do sistema feudal, do sistema fiduciário monetário e do expansionismo monetário que nós temos, do qual nós somos bastante críticos, que basicamente te enterrem numa bolha inflacionária absurda e que torna os pobres cada vez mais pobres, e etc. Alguém que venha com essas ideias vai ser automaticamente labelado de idiota, porque não foi isso que eu aprendi na escola. O que eu aprendi na escola é que isso é correto, e aqui está porquê, e diz uma carrada de falácias a seguir, percebes? Então, isso é um bocadinho assustador perspectivar no futuro do que vai acontecer. E depois, na perspectiva política, tu achas que eles vão ser honestos relativamente a descrever... Independentes.
de forma correta o que é extrema-esquerda, o que é extrema-direita, qual é que é pior, dizer que o nazismo foi um fenómeno socialista. Tu achas que eles vão efetivamente ser capazes de explicar o que é política e ciência política às pessoas? Vamos lá ver. Eu vou dar um exemplo de mim próprio, só para as pessoas perceberem o meu ponto. Nós estamos a falar e estávamos há uns tempos a falar sobre a questão de fazermos o novo evento do Zuga. E estávamos a falar sobre a questão de moderarmos os debates, as mesas redondas, etc. E eu disse, vai ser difícil para mim ser isento. Ou seja, porquê? Porque eu sou um ser humano com a minha maneira de pensar, e quando ouvir o nosso querido amigo Rui a dizer as coisas dele de esquerda, eu vou tentar ser isento e dizer, pronto, Rui... ou então vou dizer, olha, Gonçalo, deixa o Rui dizer, ele tem o ponto dele, não é? E vou tentar não debater contra ele, não é? Portanto, e o meu ponto é, ou seja, estou a falar contra mim. Eu sei que se eu fosse dar uma aula de economia ou de literacia política, mesmo que eu tentasse, mesmo que eu fizesse força para tentar ser independente, eu ia ter sempre o meu viés, não é? De libertário e de direita, etc. Isso. E tu não ias ensinar uma coisa que está errada, não é? Tu não ias dizer, tu não ias ensinar sobre inflação e não falar sobre expansão do estoque monetário como principal fator que torna a inflação. Tu não ias, tipo, chegavam os alunos à tua disciplina e diziam: professor Luís, nós agora estamos a viver um fenómeno de inflação tão grande, porquê é que isto está a acontecer? Os meus pais estão-se a queixar disso em casa e tudo, nós vemos os preços aumentar, porquê é que isto está a acontecer? E sabes o que é que eu lhes dizia logo? Dizia logo assim, então, e o que é que os teus pais dizem que é a inflação? E eles diziam, é quando os preços estão a aumentar, que é uma cena que me tira do sério. Sempre que Não, mas ensina-se isso nos cursos de economia. Não, aumento generalizado dos preços. Eu sei, mas tira-me do sério, porque isso não é inflação. Podem ir ao Google, está errado. Inflação, não. Isso é um resultado da inflação, ou seja, é um sintoma da inflação. Ou seja, a inflação é o aumento do dinheiro em circulação. Basicamente é isto. O que acontece? Quando existe mais dinheiro em circulação, o preço, o resultado a seguir, os preços vão subir. Porquê? Sempre que existe mais de alguma coisa, essa coisa vale menos. Inclusive o dinheiro. Portanto, inflacionas, por isso é que a inflação, inflacionas a moeda, ou seja, havia 100 milhões de euros, vamos inflacionar isto para 1000 milhões de euros. O que é que acabaste de fazer? Inflacionaste a moeda. O preço de tudo subiu. Obviamente, não é? Aumentaste. Não achas piada quando eles dizem a inflação está a baixar e as pessoas acham que os preços vão diminuir? É isso. Eu acho que a piada é isso. Porque se a inflação fosse efetivamente o aumento de preços, eles podiam depois diminuir. Se a inflação baixasse, não é? Eles podiam voltar ao normal. Isso acontece algumas vezes, quando há problemas de mercado, quando há distúrbios relativamente ao sourcing de algum material ou etc. Isso pode acontecer e acontece de forma frequente. Agora, o aumento global, permanente e generalizado dos preços é sempre um fenómeno monetário. E repara, com que cara de pau é que tu vais ensinar literacia financeira e imagino que se eles forem honestos vão dizer o controlo de preços generalizado de produtos e serviços é uma coisa errada. Leva a distorções de mercado, que inevitavelmente leva a filas, falta de estoque, etc, etc. E aqui estão várias dezenas de exemplos das várias experiências socialistas onde isto falhou, não é? O controlo de preços, nós sabemos que é uma coisa má. Controlo de rendas, controlo de preços do pão, controlo de preços em global. Mas com que cara de pau é que eles vão dizer que o controlo de preços é uma coisa má? No entanto, o controlo do maior e melhor e mais importante produto que é o dinheiro, aí o controle de preço já não é um problema. Aí as taxas de juros pelo Banco Central já não é um problema. Com que cara de pau é que tu dizes uma coisa destas? Com que cara de pau é que tu dizes que é mau fazer o set e o controle de preços, não é? Fazer o congelamento de preços, mas o mais importante ativo da tua economia, que é o ativo monetário, é o principal a ser controlado. Pá, é completamente ridículo. Então eles nunca vão ensinar este tipo de coisas e é óbvio que eu espero que pelo menos sirva como estímulo para as pessoas irem em busca de mais informação. É isso. Eu tenho um bocadinho, tenho essa esperança, que seja um estímulo para as pessoas irem em busca de melhor informação, até para debater com os professores, porque eu quero criar um movimento em que alunos debatem com professores, porque eu acho que é muito saudável nós habituarmos as pessoas a fazer isso. Era assim que o ensino era no passado, quando era dado de uma forma mais acionada relativamente ao pensamento crítico de cada um. Hoje em dia não. Hoje em dia é dada, basicamente eles vendem-te uma narrativa, depois testam-te várias vezes nessa narrativa para ver se tu estás realmente a aprender a narrativa que eles estão a passar e fazem isso durante,
10 anos, 12 anos da tua vida, não é? Se fores para a universidade, ainda mais anos da tua vida. Portanto, é completamente absurdo e eu não tenho grandes esperanças que o ensino vá ser de qualidade nestas matérias. Tenho até uma garantia que vai ser errado nestas matérias. Tenho alguma esperança que leve um bocadinho a curiosidade para as pessoas irem aprender noutros lados. Sim, sim. E eu falaste sobre os bancos centrais e eu não resisti. É verdade que um banco centralizado pronto, é o que controla o estoque monetário, pronto, é uma coisa que vai correr mal. Mas a verdade é que existem uns que são melhores que os outros. Isso também é verdade. Claro. E portanto, eu queria-te mostrar aqui uma coisa. Também existem ditadores que são os melhores que os outros. No entanto, ambos são ditadores. Também é verdade, exatamente. Mas nós podemos verificar aqui o que é que aconteceu, comparar o franco suíço. Vou fazer aqui um zoom inzinho. Podemos ver aqui o que é que aconteceu, não é? Isso. Entre o franco suíço e o euro, não é? Que é uma coisa muito interessante. É só olhar para o gráfico, não é preciso fazer assim um grande estudo de mercado, é só olhar para o gráfico. Porque é interessante, o banco, eu não sei o que é que tu achas, isto é a minha opinião, mas o Banco Central Suíço, na minha opinião pessoal, eu não sei se é factual, tínhamos de ver, mas na minha opinião pessoal, é o melhor banco central que existe, porque é aquele que controla melhor o mercado, digamos assim, especialmente, por exemplo, naquela altura em 2020. Pode dizer ao contrário. Ele é o melhor não porque controla. É o que menos controla. Não, mas é verdade, é verdade. Exato, ele é o melhor é porque é o que menos controla. É isso. Mas, por exemplo, em 2020, quando houve aquela inflação brutal, inflação real, não inflação dos preços a subirem, os suíços fizeram exatamente o oposto. Isso. E não houve inflação na Suíça. E depois, vê só, Marco, o que é que disseram, porque há vídeos, primeiro não falaram muito sobre isso, mas há vídeos a falar sobre isso, houve algumas notícias a falar sobre isso. Em Portugal acho que nem se falou sobre isso, vinha em coisas estrangeiras. Porquê é que não há inflação na Suíça? Ou seja, estavam a falar inflação dos preços a subir. Não é? Porquê é que isso não acontece? E depois disseram, vê se isto faz sentido, que como a Suíça já é um país muito caro, a sua base já está muito elevada, logo os preços não aumentam porque... Não é? Tem boa piada, não tem? Tem. Essas pessoas eu vou mandar uma nota especial do Zimbábue de $1 trilhão de Zimbábue, ok? Sabias que isso aconteceu? Sabias que a inflação chegou a tal ponto no Zimbábue, por exemplo? $1 trilhão. Eles tiveram que imprimir uma nota de $1 trilhão. Não. Ou 1 bilhão, não sei, eu posso estar errado por algum jeito. É trilhão mesmo. É trilhão, não é? É trilhão. É. Diz aí, consegues partilhar? Olha, aliás, até é mais. É mais? É mais, é. Deixa-me ver aqui. Partilha aí, por favor. Partilha aí. 100 é ridículo. $100 trillion. Olha aí. 100 trilhões. Estás a ver? $100 trillion, né? Olha aí. 100 trilhões, imagina, pá, imagina. Ou seja, é completamente ridículo dizer esse tipo de argumento, é completamente falacioso. E se voltares ao gráfico que estavas a mostrar antes, as pessoas conseguem perfeitamente ver, para explicarmos decentemente também, as pessoas conseguem perfeitamente ver que a partir ali de 2008, na grande crise que despoltou depois no aumento do estoque monetário ainda mais acentuado, o franco suíço só aumentou relativamente ao euro, ok? Sim. Ou seja, o valor do franco suíço relativamente ao euro tem uma tendência crescente. E essa tendência crescente não é por nada. É porque, efetivamente, nós estamos num fenómeno de inflação provocada pelo Banco Central relativamente àquilo que é o nosso expansionismo de estoque monetário. E para perceberem o que é inflação, basicamente a inflação é o seguinte. Tu estás a trabalhar por euros. Imagina, estás em Portugal, trabalhas por euros. Ok. Vais receber aqueles euros. Se o Banco Central Europeu disser assim, olha, existem, para simplificar, só para ficar fácil, existem 100 milhões de euros, obviamente que é muito mais, mas só para simplificar, existem 100 milhões de euros em euros, ok? Dinheiro. Existem 100 milhões de euros, ok. Agora, o Banco Central Europeu, não é, diz assim, já não existem 100 milhões, nós vamos criar mais notas do ar, ok? Isso. E agora já não são 100 milhões. A nível económico, não é? Eles fazem isso com o issue de bonds e etc, mas não vale a pena. Mas basicamente é isto.
Só para simplificar, porque eles complicam, não é? Isso. E se quiserem, se a malta quiser ir pesquisar É, sobre isso, até são existe uma todos série fenómenos de muito fixe. quantitative easing. Pesquisem depois um bocadinho mais a fundo. Pronto, exato. E existe séries na Netflix, uma série na Netflix, houve uma vez, tipo, era para aí, tipo, 1 da manhã, eu estava a ver aquilo e a minha namorada estava a dormir, ela acordou e começou assim a olhar para a televisão e disse assim, tu não és normal. Porque eu estava a ver uma cena sobre o banco, sobre bancos centrais, uma cena que ninguém acha piada, né? E eu agarrava a televisão e olhava para aquilo. Pronto. Mas, basicamente, eles dizem assim, olha, agora já não existe 100 milhões, existe 200 milhões. O que é que acabou de acontecer? O dinheiro pelo qual tu trabalhaste acabou de desvalorizar em 50%. Foi isso que aconteceu. Claro. Para metade. Porquê? Porque se existe o dobro, logo vale metade. É assim que funciona. E depois os preços aumentam e vão dizer inflação Isso. e depois vão culpar quem? Os empresários que aumentaram os preços, As vão culpar guerras, toda, a Covid, né? é tudo. Guerras, tudo. E se tudo. os supermercados forem que aumentar os preços. E nós já provámos com análise de dados, até de próprias organizações estatais de representação de dados, que na altura do Covid e na altura do aumento inflacionário de produtos de supermercado, eles absorveram o aumento de custos e diminuíram as margens de lucro. Só que nas notícias não sai isso. Nas notícias o que é que sai? Nas notícias diz assim, Continente teve recorde de lucros de 230 milhões, quando no ano passado, por exemplo, teve de 200. Só que eles não percebem que nós aumentamos o estoque monetário nos últimos 4 anos em 20%. Ou seja, esse aumento de lucros é menor do que 20%. Como tal, eles na verdade tiveram prejuízo relativo. Só que como em absoluto eles falam em 230 milhões, que hoje em dia valem menos de 200, eles dizem que eles tiveram recorde de lucros. E a malta de esquerda e do Bloco de Esterco cai toda nesta esparrela. E não sabe interpretar dados, porque na verdade eles não percebem muito de economia. Ou então vão ter literacia financeira com pessoas que também não percebem muito. Então é isso que é isso que me assusta um bocadinho relativamente a esta dinâmica da literacia financeira, de ensinar isto nas escolas, porque eu não acredito que vá ser com qualidade e pode até piorar a situação. Pode fazer com que as pessoas não sintam necessidade de aprender porque já aprenderam errado. Isso. E repara, Marco, um ponto que tu tocaste aí, que para mim é fundamental, é isso mesmo. Ou seja, quem é que vai ensinar as crianças ou os jovens sobre a literacia financeira? Quem? Socialistas? É isso que vai acontecer. Socialistas vão ensinar sobre economia. Ok. Como? Que tipo de economia? Que tipo de economia socialista? De que país? Do mundo? De Cuba? Centralização. Não é? As pessoas são todas horríveis para tomar decisões sobre a tua vida, mas magicamente um punhado delas, só porque foi democraticamente eleito, é a pessoa certa para tomar decisões sobre a tua vida. Qualquer tentativa de defender fronteiras é extrema-direita, qualquer tentativa de ter um orgulho cultural de manutenção de tradições é extrema-direita, é ultraconservadorismo, o neoliberalismo tem que ser combatido. São coisas deste género que, de forma subtil, se calhar nem vão estar nos manuais, mas de forma subtil vão ser ensinadas às pessoas, porque tu não podes abstrair a pessoa que está a ensinar do conteúdo que está a ser ensinado, não é? Sem dúvida. E agora, nós acho que nos protegemos um bocadinho disso na nossa ideologia, porque ao contrário de pessoas que querem absorver a responsabilidade de um problema nas suas mãos e prometer aos outros, a troco de coerção de impostos, de resolvê-lo, eu não faço isso, porque eu não acho que seja dono da verdade, nem que tenha a solução certa para todos os problemas. Como tal, eu quero descentralizar a resolução de problemas. E por isso que eu acho que a nossa forma de viés é menos grave nesse sentido. Apesar de, é óbvio que esse viés existe, ela é menos grave nesse sentido, porque eu, na verdade, o meu viés é dar liberdade a ti para tu fazeres o que queres. E para tu arriscares tu na solução dos problemas. O viés é dizer mesmo, porque é que, pelo menos vou falar por mim, porque é que eu acredito no mercado livre? Eu acredito no mercado livre porque acredito que o nível de informação que nós temos é muito reduzido. Nós não temos 1% de 100% de conhecimento. Eu acho que os seres humanos não têm sequer 1%. Não é? Não, e então eu acredito, nem 1%. Portanto, se nem temos 1%, quer dizer que a esmagadora maioria das coisas nós não sabemos. Claro. E então, a minha preocupação é como é que nós vamos encontrar as respostas, certo? As respostas para tudo, mas as respostas do universo, vamos dizer assim desta forma. Como é que nós vamos resolver problemas? E aquilo que eu vejo é que sempre que... repara, se eu digo assim, o Luís Montenegro é que vai resolver, o Luís Montenegro não tem capacidade para resolver. Porque o Luís Montenegro, nem o Luís Montenegro, nem outro indivíduo não vai conseguir. Porquê? Porque é só um indivíduo.
E ele pode ser um indivíduo fantástico, extremamente inteligente, extremamente capaz, mas mesmo assim não vai conseguir competir com o mercado livre. Porque Não o que o consegue. mercado livre vai fazer? O mercado livre vai meter todos os indivíduos, e quanto mais livre for o mercado, quanto mais liberdade existir no mercado, vão ser mais indivíduos, ou conjuntos de indivíduos, que são empresas, não é? A tentar resolver os problemas do dia a dia, a tentar perceber, ok, como é que a gente vai resolver problemas? E nós vemos os resultados do mercado livre. Porquê é que nós estamos aqui a gravar este vídeo? Porque houve um conjunto de indivíduos que se juntou e criou este programa. Porquê é que vocês estão a ver isto em diferentes plataformas? Porque alguém se juntou e fez isso. Como é que nós estamos a fazer isto por um preço extremamente razoável? Porque houve várias pessoas e houve um conjunto desses indivíduos que conseguiu fazer isto por este preço e só fez por este preço porque haviam outros que se calhar estavam a cobrar mais caro Claro. e tiveram Por que fazer. exemplo, tu tens o Uma exemplo clássico complexidade, do não é? Tu tens o exemplo clássico do Milton Friedman do lápis, onde ele está a dar uma palestra e pergunta a alguém como é que se faz um lápis. E ele diz: olha, este grafite foi minerado no Congo, numa mina qualquer, e depois teve que ser processado e houve maquinaria que o colocou de forma cilíndrica e compacta, etc. Esta madeira veio do Brasil, não sei o quê, daquela montanha. Esta borracha, na verdade, veio da Indonésia. Este metal aqui à volta veio da Polónia. Ou seja, é completamente ridículo só a complexidade de um lápis. Imagina de Uma coisas muito complexidade mais brutal. internamente complexas. Sim. Existe um livro espetacular do Olha, Friedrich por exemplo, Hayek. a saúde Esquece. é extremamente complexo, Extremamente complexo. não é? E por isso é que os privados vão fazer o melhor trabalho e fazem o melhor trabalho, mas por uma razão simples, porque é muito difícil, é muito É muito complexo, a difícil. gestão é É muito difícil dificílima, e a única dificílima. forma de teres uma gestão eficaz de algo difícil é descentralizar e especializar, que é a lição número 1 de economia, especialização do conhecimento, especialização das tarefas. Porquê? Porque eu não vou ter que ser um especialista no lápis, eu vou ter que ser um especialista em minerar grafite, e tu vais ser um especialista em minerar borracha, e eu vou ser um especialista em minerar metal, e nós todos em conjunto conseguimos especializar-nos nas nossas diferentes tarefas e conseguir otimizar o todo. Existe um livro espetacular do Hayek, que é a Arrogância Fatal, está ali na minha biblioteca, é espetacular, é um dos melhores livros que ele tem, também se lê muito facilmente, não é assim tão grande. Ele fala exatamente desse fenómeno, dessa arrogância fatal, de nós acreditarmos que conseguimos desenhar e controlar algo tão complexo como a economia, que falhou na União Soviética, falhou na Alemanha Oriental, falha hoje na Venezuela, falhou em Cuba, falhou no Vietnã, falhou em todo o lado. As pessoas não percebem como é que nós saímos desse buraco. Falhou na China, levou milhões e milhões de pessoas à fome. Nós já falámos sobre as 4 pragas de Mao, já falámos tudo aquilo que ele fez lá. E aquilo só começou a mudar quando eles, por exemplo, em Shenzhen, criaram uma zona económica especial para experimentar o quê? Capitalismo, mercado livre. E pá, e depois aquilo começou a resultar muito bem e eles espalharam para o resto da China. Ou seja, eles próprios começaram a perceber que a melhor forma era tentar incorporar capitalismo no comunismo deles. E hoje em dia tem uma espécie de capitalismo de Estado, não é? Em que existe uma grande interferência por parte do Estado, mas um mercado relativamente livre no resto da nação e por parte da economia internacional. E acho que em Arrogância Fatal, o Hayek diz uma coisa espetacular, que é que a tarefa mais curiosa da economia é demonstrar às pessoas quão pouco elas sabem sobre aquilo que imaginam que conseguem planear. E isso é o mais importante. Se nós, por exemplo, fizermos uma análise de... Como é que se chamava o Hipócrates, não é? Hipócrates. O juramento de Hipócrates, não é? Dos médicos. Se nós fizermos uma análise relativamente ao juramento de Hipócrates como o berço da medicina, ele foi quê? 200 anos antes de Cristo. Ou uma cena assim. Ou seja, a medicina tem cerca de 2200 anos, desde o seu berço. É óbvio que já existe há mais tempo, existia plantas, etc. Mas estamos a falar a nível, se calhar, mais concreto e organizado na sociedade. Desde Hipócrates, não sei se é esse o nome, peço desculpa se estiver a errar, mas que a medicina está organizada. E mesmo assim sabemos muito pouco. Mesmo assim sabemos muito pouco. Sim. E é um fenómeno altamente complexo que diz respeito a um corpo. Agora imagina. Um corpo, ok? Porque todos os corpos, em geral, acabam por funcionar de uma forma similar, as doenças dizem respeito a todos, etc. Aquilo que foi o lançamento da Riqueza de Nações do Adam Smith foi aqui há cerca de 250 anos. Ou seja, nós estamos para a economia hoje, a nível de conhecimento, como estávamos para a medicina antes de Cristo nascer, malta. É o tempo profissional que nós temos. E nós achamos
que sabemos tudo. Achamos que podemos planear, achamos que podemos centralizar a economia, que é muito fácil um punhado de pessoas tomar Não decisões dá. económicas, influenciar o Banco Central, influenciar o controle de preço, influenciar onde é que estão as melhores áreas de investimento, e Não depois sei se, cai-se naquela falácia Marco, do mas se o Estado investisse de forma correta, eles não sabem investir de forma mas correta. porque é muito difícil, Claro. é muito, muito, muito difícil. Eu não sei se já viste, Marco, isto acho que é do Free to Choose, que é de um canal que é de, pronto, é do documentário do Milton Friedman e há um Sim, canal sim, no sim, YouTube sim. que é o Free to Choose. E, e eu estava, eu não sei se foi deles ou não, peço desculpa, mas a malta pode ir pesquisar, que é sobre, não é, desculpa, é de um libertário, que agora não estou a lembrar do nome dele, que ele tem um canal no YouTube. Pronto, mas a malta pode ir pesquisar. Que é basicamente sobre como é que a carne, ok, chega ao supermercado, ok? Eu sei que és vegan, mas pronto, mas o ponto não é de ser a carne ou não, mas Exatamente. pronto. Mas Como é que o tofu chega lá? Whatever. pronto, exato. Mas o ponto é semelhante. Metam o produto que quiserem, como é que chega ao supermercado, mas neste caso era a carne. E então ele vai ao agricultor e pergunta: então, o que é que você faz? Sou agricultor e tal. Então, e você quer saber das pessoas, tipo, pronto, que comem a carne e não sei o quê? E ele assim, pá, quer saber? Pronto, eu tento fazer um bom produto, claro, mas pronto, isto não sou eu vendo é aos supermercados, ou pronto, eu não sou responsável por isso, pronto. Ok, então você não está muito preocupado com isso. Não estou preocupado com ter um bom produto, mas pronto, não, as pessoas comem o que quiserem e não sei o quê e tal. E, pronto. Mas você está a fazer isto tipo por solidariedade, tipo porque as pessoas têm de comer e tal, e ele, não, eu não faço isto por solidariedade, eu faço isto porque isto é o meu trabalho e pronto, é para ganhar dinheiro e pronto. E depois ele vai ao camionista que leva a carne do matador até aos supermercados. Aham. Então, e você também, você está a fazer isto que é para levar comida às pessoas, não é? Para as pessoas terem carne para comer e E ele assim, não estou a perceber a pergunta. Não, é porque você é boa pessoa, não é? Você está a alimentar milhares e milhares, não é? Faz milhões e milhões de pessoas. Ao longo do ano você faz muitas viagens e tal. Faço, mas não, eu não estou muito preocupado com isso. Eu faço que é para ganhar dinheiro e tal. Ou seja, e depois chega até ao supermercado e chega... Epá, vocês já viram? Vocês estão a alimentar pessoas, tipo, as pessoas vêm aqui buscar carne e tal. E o ponto era, primeiro, a complexidade da carne chegar, a quantidade de pessoas que passou, e Aham. depois, cada indivíduo não queria saber, digamos, do outcome, que é Claro. positivo, digamos assim, que é o tofu no teu caso, da comida que estás a buscar, né? Mas todas as pessoas que fizeram até estar ali o tofu ou a carne, whatever, não quiseram saber de ti. Repara, não quiseram saber de ti. Eles Nem queriam precisam. saber, nem precisam de querer saber. É isso. Eles não precisam de querer saber. E as A melhor coisas estão forma de ali. eles quererem Não é? saber de ti é saber deles. É saber deles, É exatamente. É uma isso das mesmo. condições, pronto, não vamos também confundir a malta, mas isso também é outra das condições. Por exemplo, a Ayn Rand, quem já leu o Sim. objetivismo, né? Ela diz que a melhor forma de ser solidário é seres egoísta, não é? Egoísta. Tipo, a melhor forma que tu tens de ser solidário na sociedade é ser egoísta, porque a única forma de tu conseguires o que queres vai ser assumindo voluntarismo, não é? Tirando, por exemplo, organizações mafiosas como o Estado, assumindo voluntarismo. A única forma que tu vais ter para ser o máximo egoísta possível é oferecer o máximo de valor possível às pessoas. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente já fomos aqui por complexos, não sei se a malta. Não sei se a malta percebe, mas a Claro que a gente malta enfiou-se percebe. aqui A nossa malta em. é muito sapiente, a nossa malta é Yeah, yeah, espetacular. yeah, yeah. E, malta, deem-nos feedback, digam-nos se gostaram deste vídeo. Foi um tema importante, eu acho que é muito importante. Sim. Eu estou esperançoso que esta iniciativa vá resultar numa facilidade de discutirmos e debatermos sobre estes assuntos. Entristece-me porque eu tenho uma garantia de que vão ser mal ensinados, ok? Mas se calhar vai meter a malta a pensar, não é? Isso, Sobre os temas, isso, não é? No mínimo isso, não é? Começar, como assim, professora? Não faz muito sentido. Está a ver a cena? Tipo, isso, a professora está a isso. dizer não faz muito sentido e tal. Depois vais para casa, vais para o YouTube, encontras o Zuga. Talvez, Não é? talvez, talvez. Eu tenho Talvez. alguma esperança que isso vai acontecer. Entristece-me que nós não sejamos capazes de reconhecer que podemos resolver estes problemas de forma muito mais centralizada. Eu Sim. conheço pelo menos 20 diferentes contas de Instagram que ensinariam melhor de literacia financeira do que qualquer disciplina obrigatória na escola, seja ela em que ano Centralizada pelo for, não sei Estado, se vai não ser é? a sexto ano, sétimo, oitavo, não faço ideia. Portanto, existem várias formas centralizadas de fazer. Nós nem precisamos de ficar dependentes dos pais. Os
pais podem, de forma bastante centralizada também, escolher um serviço de melhor qualidade ali ou acolá. Neste caso aqui, vão aliar-se de responsabilidade porque o meu filho já está a ter literacia Mas financeira. é isso, por isso é que as escolas privadas funcionariam melhor, porque tu irias ter controle, não é? Portanto, É por isso, isso eu seria a favor mas aqui em das Portugal nem as literacias. escolas privadas têm muita liberdade de currículo. E é que eles Pronto, ok. eliminam a mobilidade de mercado dentro do sistema público e depois criam barreiras intransponíveis no mercado privado também. Certo. E mesmo assim eles conseguem ser melhores. Mas Como é deve óbvio, haver, mas deve temos que haver, ver. não estou informado porque não tenho filhos, mas tenho praticamente a certeza que o controle, primeiro o controle que vais ter é muito superior. Ou seja, quando eu digo controle é pelo menos saberes o que é que está-se a passar, não é? Isso. Porque pagas e, portanto, entras lá dentro e alguém vai ter de dar explicações. E segundo, por exemplo, eu vi uma cena isto foi nos Estados Unidos da América, mas eu vi uma cena do PBD, estamos a falar, engraçado, estamos a falar por cá dele, e ele basicamente entrou na escola, foi a várias escolas, entrou dentro dessas escolas e quis falar, escolas privadas nos Estados Unidos, e quis falar lá com o diretor e não sei o quê da escola, ou a diretora, sobre os princípios e valores da escola. Tipo, olha, o que é que vocês, qual é que são os vossos princípios, os vossos valores? E ele diz que basicamente a primeira que entrou saiu logo, disse muito obrigado, até à próxima. Porque ele assim, estás-me a cobrar $50.000 por ano por filho para lhe ensinar socialismo. Não, obrigado. Estás a ver a cena? Tipo, estás a ver? Estás a ver? Chama-se ser responsável pela educação Não é? dos teus filhos, não é? Não é? E aí funciona. Porquê? Porque aí estás a pagar, podes escolher, tens Sim, controle no sobre a público também estás a situação. pagar, só que és Não é? obrigado e nem sentes o dinheiro a sair do Pronto, bolso. exato. E depois o problema do público é que tu entras lá dentro, pedes explicações, ninguém te vai dar. A malta diz, não, mas tu podes ir lá falar. Podes, ninguém vai falar contigo. Experimentem, mal. A malta que tem filhos e que Não, vais filhos ser estão no gozado, público sabe. provavelmente. Não é? Vais ser gozado. É. Vais ser gozado. Tu que pagas pelo serviço deles, eles prestam-te o serviço, gozam com a tua cara. Porquê? Porque eles podem te roubar dinheiro independentemente do que façam. Mas pronto, temos este vídeo hoje aqui, malta. Espero que tenham gostado. Dê a vossa opinião. Acham que é uma excelente ideia delegarmos ao Estado uma disciplina obrigatória de literacia financeira, política, democrática ou análise de dados, whatever? Acham que é uma boa ideia? Acham que não? Acham que pode ser positivo? Acham que só pode ser negativo? Deem a vossa opinião, nós discutimos aqui um bocadinho da nossa. E pronto, se nos quiserem ajudar, tem várias formas de o fazer na descrição. Podem se juntar à nossa comunidade, podem ir à loja.zugatv.com e verem as t-shirts que temos lá, podem gostar de alguma. Portanto, é isso. Por hoje ficamos por aqui. Até à próxima e lembrem-se, a ignorância é arma deles, a sapiência é nossa. Até à próxima.